Conseguimos. Por favor, pode explicar um pouquinho de você? Aqui está, Ei Sam. I happen to be in Thailand, in Koh Phangan, at Pois, eu estou na Tailândia, em Koh the Phangan, place of Delta, one of the Corsair Connect partners. que é o lugar de Did a Delta, therapy um dos station for them. parceiros de So Corsair. I'm so grateful. I was E bom, since I como discovered this disse, como opportunity estava a here in dizer, foi um prazer para mim conhecer esta take part oportunidade para poder to ser be parte named as the rising star, deste, as one of the rising stars of deste this year. processo. E é bom ser a I Rising really really Star feel do like ano it's a passado. rising Eu project. penso que It's a rising realmente project trata-se de um in a projeto a world crescer, where things slowing que down. vai crescer muito no So we mundo, are um all mundo no thankfully qual as coisas actually estão here to take piorando um part in pouco, this mas new para mim é um prazer paradigm for ser humanity where parte there is no deste such thing as wasted time, paradigma, but just porque, opportunity. por favor, hey Sam, fala um pouco do contexto, onde cresceu, como So I was conheceu o born in Senegal Corsair. Então, eu nasci no to Senegal Lebanese Moroccan parents, and I grew up in por Morocco. pais And de Marrocos I've always been e passionate about Líbano doing something e that made sempre me sense. interessou And fazer algo que tinha um I've sentido been para into the mim. field of E por isso eu trabalhei carbon economics, no âmbito carbon da finance. I did a economia master's degree in de economics carbono, in finanças Lisbon, de carbono. and Eu ehm, fiz um after mestrado 7 years nesse âmbito e trabalhei nesse âmbito durante 7 anos, até quando I eu started to entendi que realmente não me fazia feliz speculate e que era in algo this muito especulativo, and não that's when muito I eficaz. discovered the E só opportunity quando of eu plastic credits consegui entender that isso e created descobri a acceptance oportunidade dos and then I créditos de financed the plástico, way comecei a everything dar um sentido, was não é, a todas aquelas informações de finanças que eu designed tinha so that we estudado. could actually Então, agora collectively impact the eu world sei como by podemos putting coletivamente monetary fazer values on algo, ou capital seja, income dar um in something valor that's going to spread. monetário So para now, algo que for antes não example, tinha um monetary valor. E value agora nós damos um valor to the para plastic tudo waste is isso, ou ultimately seja, it's o actually resíduo translated to a plástico, que tax. já agora se tornou numa ou nova oportunidade. E isso foi uma revelação para mim. Então, este mais ou menos é o meu contexto. We can Eu espero uncover more que and more and more possamos opportunities for ter everyone cada vez mais to oportunidades, become que conscious todos possam ter essas towards this oportunidades para ser initiative conscientes que realmente não and temos tempos a perder e que há muitas coisas a fazer em termos de, ehm, de atividades. Mas, por favor, fala um pouco dos créditos de carbono. Então, como cresceram, como aumentaram no valor. Qual foi a tua yeah, experiência? that's the thing. I've seen the carbon Pois é credits isso, eu reparei que existiam has esses become créditos a de real carbono like huge market, a market of que opportunity. estava a se And tornar um I'm glad mercado that enorme happened e because é um now we prazer have para a mim que isso precedent. acontece We have a porque precedent that allows us to say, all agora right, it happened for the carbon, it's most likely going to happen for plastic. temos um The exemplo, carbon não market é? Ou is seja, imperfect. o mercado de carbono funcionou, agora podemos fazer It's better funcionar um than the mercado OPEC de months. plástico. Lógico que é It's muito diferente esse opaque. tipo de It's not mercado. transparent. And I OPEC must não é admit that transparente nesse it is not sentido, mas necessarily a concrete. coisa mais importante a To dizer que say that muitas maybe vezes pensamos que isso não é actually concreto, não é? output Hum, requires of the carbon credits are Como sold on the free market podemos are not verified, are not certified. We don't know saber se os for real, créditos but no mercado são still they get verificados? sold. Nós não sabemos, And the mas reason why is mesmo because we assim don't são vendidos e have. são And it's for adquiridos. this reason, and Então, also for the reason that we're not devido a sure isso e devido that ao fato que nós mitigating não temos greenhouse gas certeza que emissions mitigar as has natural emissões de gases de impacts. estufa And this tem is where the impactos plastic na credit natureza, not only pois isso faz com go que much further than what we've been doing with carbon, thanks to the precedent of carbon os economics. créditos de But most plásticos importantly, conseguirão dar after alguma coisa mais, the porque real é um impacts have processo been muito considered, mais everything transparente, não há possibilidade de dupla contagem. Absolutamente. Isso é o que nós gostamos de dizer dos créditos de plástico. Nós esperamos e esperamos, estamos a trabalhar nisso, que é realmente aumento de valor no mundo inteiro. Hey, Sam,
Temos um programa muito intenso hoje, então 60 segundos para falar do teu tópico preferido, que é a descontaminação. Por favor, 60 segundos. Então eu poderia falar horas e horas sobre isso, porque realmente é algo que me interessa muito. Eu gosto muito de não gastar, eu gosto muito de optimizar, melhorar, descontaminizar. E desgraciadamente, desafortunadamente, a razão pela qual nós vemos a contaminação fora é que nós dentro também temos contaminação. Não temos as prioridades certas, muitas vezes. O Muitas vezes faltam os valores. Quais são os valores para nós? Portanto, para mim, descontaminar agora significa ter responsabilidades como indivíduos, primeiro, para com a nossa responsabilidade mental, para eliminar a contaminação mental. Muitas vezes nós temos medo de não ganhar suficiente dinheiro, temos medo disso, do outro, mas isso reflete-se muito no nosso corpo e isso cria uma espécie de contaminação. Muito obrigado, Heissam. Muito obrigado. Parabéns por ser a nossa Rising Star. Muito obrigado de novo. Vamos continuar e passamos a palavra para Omar. Olá, olá, Elliot. Olá, Omar. É bom ver-te de novo. Para todos aqueles que não o conhecem, por favor, explica um pouquinho quem é que és. Claro, primeiro, bom dia a todos. Eu tenho 36 anos. Eu moro em Rimini, na Itália, uma cidade incrível perto da praia. Sobre quem sou, a minha família é uma família bastante normal. Todos foram artesãos, meus pais, os meus irmãos. Nos últimos 25 anos, eles estão a focar num restaurante pessoal. Quando eu vi a falar de Corsair por primeira vez, foi mesmo num dos nossos restaurantes. E para todos aqueles que não sabem, trabalhar num restaurante é algo muito satisfatório. Cozinhar é uma espécie de arte que se tornou parte da nossa família e se tornou numa paixão real. Mas para mim, esse trabalho também tem uma grande limitação, porque precisa de muito tempo como empreendedor, ou seja, primeiro você tem que entrar no mercado e finalmente depois deixar o restaurante, não é? Depois de um tempo. E por isso que ao longo dos anos eu sempre tentei encontrar novas oportunidades, por exemplo, oportunidades de network marketing, porque está a desenvolver um tipo de modelo de negócio que pode ser duplicado. No enquanto as outras pessoas trabalham ou fazem outras coisas. E como disse, o tempo muitas vezes é o bem mais precioso que nós temos. E quando apareceu o Corsair na minha vida, alguns anos atrás, eu já tinha alguma experiência no network marketing e posso classificá-las como experiências menores, menos importantes, que me ensinaram mais, sobretudo, como trabalhar, como definir os meus objetivos. E conheci Corsair em 2020. Tudo estava numa fase de projeto ainda não havia plano, reatores, estruturas. Então foi simplesmente um encontro com pessoas super visionárias. E tu foste uma das primeiras. Pois é, eu fui, é verdade. Primeira pergunta que eu tenho para ti. Então, foi nomeado em 2024, mas perdeste e ficaste muito desiludido. Então, que mentalidade, que atitude mental precisaste de adotar para seguir em frente e em 2025 ser nomeado de novo e ganhar? O que aconteceu? Pois é uma boa pergunta. Primeiro, eu tenho muito orgulho de ter sido nomeado por 2 anos seguidos, porque há muitas pessoas que fizeram um trabalho excelente e já o fato de eu ser nomeado foi algo muito importante para mim. Isso significa que estava a fazer um bom trabalho com a minha equipa. É como quando um ator recebe, ou seja, é chamado, é nomeado para um Oscar, não é? Então, em 2024 eu fui nomeado. Eu lembro muito bem da emoção que eu
tive, porque foi a primeira vez que eu recebia a proposta de um prêmio como esse. E também foi um ano excelente para mim. A rede estava a crescer, foi o ano de Shell Agreement. Então, do mundo inteiro, recebi uma boa sensação. Eu estava muito satisfeito do trabalho que eu fiz, também como parte da equipa. E como prova disso, Elliot, acho que lembras, Tommaso Ruscioni é Tommy, um dos Rising Star, foi dos membros da minha equipa. Foi nomeado, então não foi nomeado eu, mas eu estava muito contente porque estava tudo bem em linha com a estrutura de network marketing, que dá importância ao valor humano. Como eu disse no ano passado, no palco, quando finalmente consegui ganhar o prêmio, eu disse que tudo precisa do tempo certo. Então é importante sempre focar-nos no que nós fazemos com muita humildade, pensando ao futuro, pensando na equipa, com muito respeito por tudo, para tentar atingir o objetivo maior. Então, eu simplesmente tentei duplicar estes valores na minha rede e pois aqui estamos. Parabéns. Então, tivemos o prazer de trabalhar juntos por 2 anos agora. Fazes parte do círculo dos líderes, trabalhas em conjunto com muitas pessoas de diferentes ramos da rede para o bem da rede. Discutem coisas juntos, ideias, se apoiam mutuamente. Pois isso não é algo que sempre acontece no network marketing. Nós realmente acreditamos nisso. Então, quero perguntar, o que é que aprendeste ao trabalhar junto com os outros líderes nos últimos anos? Por que que achas que é importante trabalhar juntos? Por favor. Pois, acho que tens razão. Desde 2023, graças a este círculo de pessoas, graças a ti, Elliot, eu entrei em contato com diferentes líderes de diferentes países e, para ser sincero, foi muito assim desafiante para mim e também para o meu inglês, porque eu tinha muito medo de falar devido ao meu nível de língua estrangeira, mas isso me deu a oportunidade de crescer, porque lógico que sempre acontecem situações não confortáveis, onde se comparam os outros sobre o tipo de trabalho que fazem, as competências, mas é importante também virar a situação, não é? Para que tudo seja mais eficiente. Isso significou, por exemplo, desenvolver novas ideias, novas ferramentas que eram úteis para todos e também encontrar líderes que tinham mais experiências do que eu, que pudesse ser importante para o crescimento geral. E foi uma experiência que acho que cada líder da rede deveria ter, comunidade global, porque realmente a nossa é uma comunidade global. Tu és Senior Advisor, mas também quero agradecer a todos os líderes globais que trabalham globalmente para unificar essa empresa tão grande. Muito obrigado, Omar, pelas tuas palavras, porque realmente esta missão nos une. A nossa empresa tem uma missão para o mundo inteiro, não é simplesmente uma empresa, não é simplesmente uma empresa que produz um produto, é algo que fazemos para o mundo e é bom fazê-los todos juntos. Muito obrigado, Omar. O inglês que tens agora é perfeito. Passamos agora para alguém que precisa de ajuda em inglês, que é Pasquale. Pasquale, o nosso parceiro internacional do ano. Pasquale. Hello, everyone. Thank you for Olá, this Elliot. opportunity. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É bom ver-te. Então, bem-vindo. Muitas saudações. Por favor, Pasquale, alguns segundos para falar-nos sobre ti. Quem é o Pasquale? Thank you, Elliot.
Muito Okay, obrigado, my name Elliot. is Pasquale O Ippolis. meu nome I'm from é Italy and Pasquale, I'm eu sou da 46 Itália, eu years tenho old, 46 and anos. many of you already know Muitos me. de vocês já me For over conhecem. 20 years, Por I mais de was 20 an anos, eu entrepreneur in trabalhei the como retail empreendedor and no small setor do business sector. retalho de pequenas 7 years empresas. ago, in 7 anos February atrás, em 2019, I fevereiro de received a 2019, phone call eu that changed recebi uma my life chamada, forever. um As telefonema, well que as mudou a the minha vida life para of my sempre. partner and wife, Também Melinda. como a vida da minha Today, I am almost querida a six Melinda, star in Corsair a Connect, minha mulher, e a agora há seis full-time anos que sou professional, parte da and Corsair I Connect can como truly profissional say tempo that I integral have e posso witnessed dizer-lhes the growth agora que and eu fui uma evolution of this testemunha company, da even evolução before desta it was empresa, born, mesmo when antes there do was nascimento, still quando nothing. ainda não tinha nada. Pasquale, thank you. Pasquale, muito You mentioned obrigado. your wife, Mencionou Melinda. a sua I want to mulher take this Melinda, opportunity to let então quero everyone know aproveitar esta Melinda oportunidade runs the business in her own right para as a dizer que a five-star nossa Melinda career trabalha como trainer, five star na empresa, é uma grande formadora. multi-personality. She works Todos across multiple adoram a industries. personalidade dela. And we're going to have our next Triple C call, community call in E April. teremos a And próxima everyone will chamada know Triple that C em Melinda has abril introduced e one of the Melinda speakers there. será um dos So nossos getting a bit of a oradores double naquele lipids evento. factor here. It's Pasquale today. It's Melinda Então, next time. That's good. vamos ter o So, Pasquale Pasquale, conosco in hoje e a conclusion, Melinda conosco na próxima vez. how does Pasquale, a que guy mais? from Puglia, Como um southern homem Italy, da Puglia, do sul da build Itália, an international conseguiu formar organization? You have uma partners in equipa Italy, internacional, Spain, Slovenia, uma the organização que tem Philippines, parceiros na Itália, Canada, Espanha, yeah? Eslovênia, Filipinas, And Canadá. you won the International Partner of the Year. How did you build that E como organization? ganhaste o Okay. prêmio de parceiro First of internacional? all, I'm Explica um pouco. Bom, forever grateful primeiro, for my sponsor, Andrea eu Celio. sempre terei que agradecer o And meu sponsor, Andrea Celio. so, to build an international business, Então, you para don't ganhar need to invent um negócio anything internacional, não because precisamos de inventar this nada, business porque este tipo de already gives negócio you the já opportunity to nos work dá a all over oportunidade in the world. de trabalhar em qualquer Of lugar do course, mundo. you need to be prepared. Lógico, é You need preciso learn estarmos to learn preparados, English aprender language, inglês, but there is nothing mas special to invent não há because nada especial all que temos you que really inventar, need to do is porque start realmente a única talking to coisa que everyone. devemos fazer é Talk começar a to falar the com people todos. you meet Falar com as during the day. pessoas que Talk se to encontram ao longo do all the dia, people falar you com have as pessoas meet through your que life. Speak encontramos with ao longo da nossa vida, everyone. Give falar the com todos, opportunity to pois isso dá everyone. a Don't oportunidade a have todos. prejudice. Não tenham Prejudices. preconceitos, Sorry. Don't limit yourself by não se deciding limitem. yes to this person Não and pensem logo desde no to o that começo, não, person. com essa pessoa não posso Can falar, com talk esse to assim. everyone Realmente because falem I com always todos, say that porque we don't eu have sempre the digo que right nós to não decide temos o for direito de others. We decidir must give para everyone os the outros. opportunity to Então, decide todos for devem ter a oportunidade de themselves and for decidir their e own escolher as life. coisas This individualmente information, para as próprias the vidas. knowledge Então, essa of informação what we are realmente doing, of this é importante incredible e business também must é importante ter um be conhecimento do que se shared faz no nosso with incrível everyone negócio. without E é importante partilhar prejudices. esta informação com Because todos sem leaving preconceitos, someone porque out deixar means alguém fora decide, significa que deciding for them. estamos a decidir por esta It means pessoa. Isto não leaving funciona. them in Significa their deixar everyday estas life, pessoas or maybe leaving fora them da to própria vida, someone não else. é?
ou because deixar I que truly só outras believe pessoas tenham that in oportunidades. the E coming realmente years, eu penso que everyone nos will próximos anos enter, todos everyone will come to know our poderão ser business, parte desse and processo, todos if deverão you conhecer o nosso don't negócio. go, E don't go to them, se nós não sooner or later conseguirmos atingir someone essas else will. pessoas, provavelmente será outra pessoa que lhes atingirá. Portanto, é Really importante true. falarmos com So, todos. we were worried about your English today. Look at you. Então, You're estávamos speaking great preocupados um English pouco today. pelo seu inglês Well, de hoje, mas remember, olha só que when we tão bem spoke está a falar in inglês Rome, hoje. Parabéns. Quando 2023, nós falamos yeah? em Roma em You 2023, needed to get someone to interpret for us. You precisamos did de not um speak intérprete English. lá. And you said to me you want to be E tu me on stage disseste que training, you want to be gostavas de on fazer the course, and I said I'd love treinamentos, to have you there. You need to formações. speak English. And off you E eu went. disse You've que been para having fazer isso English precisavas de lessons falar inglês. E a these partir last daquele 2.5 momento years. You've apanhaste made algumas great aulas de inglês e realmente fizeste progress, progressos and I'm really incríveis. impressed. Estás a So let falar me ask muito you bem, this. parabéns. How Então, important deixa eu só is fazer this pergunta. Quão side importante of é personal development este tipo de for desenvolvimento pessoal success in para Corsair for o Success teu 20? Tell us sucesso about your em personal Corsair? development, Por please. favor, fala um Is pouco do teu okay. Is desenvolvimento very pessoal. very important. É, Today realmente é I algo muito continue importante. English, Hoje and estou a continuar Elliot, a I estudar remember inglês. that Eu lembro moment muito bem very Elliot well, daquele and momento I clearly e remember the lembro feeling of discomfort claramente I had when esta I couldn't sensação understand or de communicate with incômodo you. quando não I conseguia couldn't falar direto com understand você, what language the contigo. CEO of my company was speaking, or what language for Era language importante the people falar in the a company pessoa were do CEO speaking, do meu país, ou também era colleagues importante from pensar other que eu countries, devia and conseguir falar também com in colegas that de outros moment países, e é por isso que devia I aprender realized that inglês. I Nesse had momento a mesmo limit. eu entendi que eu tinha um limite. More than 20 years ago, I had my Há first uns 20 anos experience in atrás, network marketing, eu tive a and minha primeira from that experiência no moment, network I marketing, e a understood partir daquele momento how eu important entendi person growth o really importante que is. é Improving yourself gives you o the desenvolvimento opportunity to pessoal. step É sempre outside the importante usual melhorar, patterns and dar-nos achieve novas everything you oportunidades truly desire. You para cannot poder atingir o que nós achieve realmente your desejamos. dreams Não if podemos you atingir os don't nossos sonhos, não first podemos realizar decide os to nossos change, sonhos se to nós não step decidimos outside primeiro de your mudar, comfort zone, sair um pouco and da área de conforto e above all, to study yourself, understand estudar others, and learn primeiramente a nossa the pessoa, depois industry os you outros, work in. e aprender em que Oh, tipo very, very de true. negócio Well, you've done a estamos a great agir. job Pois on parabéns. English. Look Fizeste um forward to excelente your trabalho com business inglês expanding to even more countries. e People are going to be esperamos happy. que o teu And negócio possa Zuckerberg se is in ampliar para Pasquale. Well novos done, Pasquale. países. Thank you so Parabéns, much for today. Pasquale. Thank you Muito very much. obrigado e muito obrigado por estar aqui We conosco are hoje. Eu que moving on agradeço. to Passamos Global agora Partner of the Year. para We've got os the Thomas. nossos Thomas parceiros Cavalier. globais do ano. Hi, Temos Thomas. aqui o Thomas. Hello, Thomas, hello. Good afternoon, everyone. olá, olá, boa tarde. Thomas, again, tell us about yourself. Where are you? What have you Thomas, done por up favor, until fala um now? pouco de ti, o que é que fizeste até Sure. agora. I'm French. I'm 34 years old, almost Então, eu 35. sou I live in francês, eu Bali now for 6 years tenho with my wife and my 35 daughter. anos, eu moro aqui em And I Bali com come a from minha mulher e a engineering. minha I studied filha e venho engineering, do and then I had a career âmbito da in strategy engenharia. consulting for some of the Depois biggest passei para companies in the world. A career consultadoria. of about 6 or 7 Isso eu years. trabalho I para worked uma das in maiores Europe, empresas in no the mundo. US, and Trabalhei then na Europa, nos Estados I Unidos. had to change my life E completely depois eu because tive que I had a mudar burnout. I completamente had a a minha passion for what vida I was porque tive doing, um and I was not burnout. having enough freedom to enjoy my life. Eu tinha muita So I paixão became por an aquilo que estava a entrepreneur fazer, mas não after tinha being mais inspired liberdade na by minha some vida. É people por isso to que live me that tornei kind num of lifestyle. And empresário, um today, empreendedor. with E my second agora, experience in network marketing, depois de this ter uma one segunda absolutely changed my life. oportunidade Like de everyone, I was invited network in marketing, 2022. So trabalho now
para Corsair. Fui convidado em 2022, mas não é a única atividade que eu tenho. Eu também gero um negócio aqui em Bali, junto com a minha mulher. Nós temos 3 lojas e muitos empregados, muitos funcionários, mas claramente ser parte da rede Corsair é uma das minhas paixões e por isso estou muito contente. Pois é, parabéns por ser o nosso parceiro global do ano. Fizeste passos enormes, atingiste ótimos resultados. Tu és coautor, juntamente com a Lumina das formações Actors for Change, que criaste, como já disse, com a Lumina, mas, por favor, podes dizer como é que isso surgiu? Quantas pessoas já participaram na Actors for Change e em que idiomas estão disponíveis? Pois, está a crescer agora esta comunidade, graças às pessoas que participaram de uma formação, portanto, tivemos a sorte de poder colaborar com Lumina, que foi parceiro global do ano em 2024, e muito obrigado, Jean-Luc, por ser o meu sponsor. Então, a história começou em maio de 2024, o meu filho acabava de nascer, tinham passado 4 semanas, então, naquele momento, eu não queria trabalhar, eu simplesmente queria ficar junto com a minha família, mas antes de me deitar à noite, eu fazia meditação, eu sentia essa pressão, essa voz insistente que dizia: tens que criar isso agora, tens que criar isso agora. Eu estava a resistir, eu tentei resistir por uma semana, até quando eu rendi e disse: tudo bem, então vou ter que criar isso. E por isso voltei ao trabalho e lançamos a primeira sessão de formação de um mês, no mês de maio de 2024. Fizemos 17 treinamentos e 1.482 são os parceiros que se inscreveram. Primeiro, os treinamentos eram em francês e inglês, depois também em italiano e espanhol. Inicialmente, tratava-se só de um treinamento sobre como começar, como aprender a fazer esse tipo de negócio. E fizemos isso com a Lumina, ou seja, nós queríamos criar um tipo de network marketing diferente, mesmo usando as bases clássicas. E depois decidimos também ampliar o negócio. Por isso, abrimos a oportunidade para todos e criamos uma plataforma de comunidade que é de graça para os membros, nós pagamos por isso, que é digamos, lugar onde se encontram todos os chats, os treinamentos, etc. Isso agora se tornou num movimento, é uma real comunidade. A comunidade é realmente a minha paixão, e por isso que eu continuo a fazer esse trabalho. É a qualidade das pessoas com as quais trabalhamos que me dá um impulso. Então vamos ver agora o que acontecerá no futuro. Eu vou agora perguntar sobre a comunidade, mas só para esclarecer, os Actors for Change são números incríveis, 17 vezes, mais de quase 500 parceiros de Corsair participaram desses treinamentos. Agora tens 4 módulos, não é? De treinamento. E na próxima sessão de Actors for Change, vamos voltar a ver-te, não é? Sim, pois a próxima formação será daqui a umas 6 semanas, porque queremos ter tempo de pôr em prática o que aprendemos em pequenos grupos. E a próxima vez, também, que a partir da semana que vem, vamos tentar, junto com Lumina, fazer isso em 10 dias, 2 weekends, 2 fins de semana e uma semana de prática, porque o que é mais importante, como bem sabem, não é a teoria, mas durante o treinamento é importante também pôr na prática o que nós aprendemos. Então, nós precisamos aprender praticamente as coisas.
como quando éramos crianças, que tivemos que aprender a nos levantarmos e caminhar, pois é isso mesmo que acontece, ou seja, nós queremos primeiro dar um quadro teórico mais pequeno, a parte mais importante para nós é a prática, e fazemos isso em 10 dias. O próximo treinamento será de 10 dias e vamos ver quais serão os resultados, pois os resultados sempre foram ótimos para as pessoas. Sabes como é que me sinto agora? Eu sinto-me um pouco como aqueles convidados da televisão quando há um novo filme. Então, há muitos atores que chegam e o apresentador da transmissão diz: Tens um filme que está a sair agora? Pois sim, todos estamos muito ansiosos, muito animados, queremos ver. Então, vamos ver qual será o próximo Actors for Change. Será em inglês, em francês ou que línguas? Sim, inglês e francês. Sim, vamos distribuir isso para a rede através do Telegram. E quem queira participar pode. Não se trata de ciência, simplesmente a introdução da trilogia, mas sobre processos, contatos, convidar. O que nós faremos nesse programa é entrar mais em detalhe em todas as fases para ver as lições aprendidas de acordo com as nossas experiências. Também nós estamos a melhorar esta formação ao falar com os outros líderes e por isso muitas vezes as ferramentas e abordagem que nós usamos mudam, cada vez melhora. Sim, e o meu conselho também é que as pessoas que participaram uma vez façam isso de novo. Há pessoas que já participaram 2 vezes e há sempre benefícios. É como se nós lermos um livro por 2 vezes. A segunda vez sempre aprendemos algo mais. A segunda vez aprendemos por que uma personagem fez isso naquele momento. Então nós aprendemos cada vez mais os treinamentos. Treinadores não devem desenvolver novos treinamentos todas as vezes, ou seja, se falam da roda de sucesso ou de outras coisas. A coisa importante é repetir as coisas, porque cada vez que nós ouvimos algo novo é também depois de termos ouvido algo que já conhecemos. Isso também é importante. Agora, Thomas, fala um pouco da comunidade. Por que a comunidade é tão importante para ti? Muito obrigado. Obrigado porque no network marketing, que nós chamamos também de marketing de relações, pois as relações são mesmo na base. E por que que a comunidade é tão essencial para mim? Pois a primeira razão é que nós queremos criar um negócio que mude o mundo, que limpe o planeta, mas nem tanto para nós, mas para os nossos filhos, as futuras gerações. Então também é importante que as nossas crianças no futuro não tenham que nadar num mar de plástico. Lógico que queremos também melhorar a vida das pessoas que estão agora no mundo, mas isso é realmente um dos objetivos importantes da tecnologia. E nós não conseguiremos jogar fora todo o plástico, deitar fora todo o plástico, se não começarmos a fazer isso agora. E para fazer isso, precisamos de uma rede, precisamos de uma comunidade. A comunidade é importante porque a missão é muito grande, então, maior a comunidade, melhor. Número 2, nós somos espécies sociais, então, se nós voltarmos para o passado, sabemos muito bem que sempre nos juntamos em grupos, nós precisamos dos outros humanos para aprendermos um do outro, para aprendermos a crescer mais, para fazer mudanças reais. Hoje em dia estamos bombardeados por informações de censura, de separação, há muita perda de confiança no governo, no sistema das nossas culturas. Há muitos vídeos falsos e já não sabemos mais, não temos mais a capacidade de entender quais são os vídeos verdadeiros ou quais os falsos. A coisa importante que nós podemos dizer é que nós humanos temos confiança e a conexão entre os humanos é
a coisa mais importante. Isso significa a comunidade. A terceira razão pela qual a comunidade é importante é que muitas vezes ouvimos falar de liberdade financeira, melhorar a nossa condição de vida, sermos independentes das famílias, criar riqueza e sermos financeiramente soberanos. Mas isso é muito, muito difícil. É muito mais fácil fazê-lo juntos. E é por isso que essa estrutura, a estrutura da comunidade é tão potente. Nós precisamos ter a inspiração dos líderes e é por isso que estamos contentes dessa chamada. Nós precisamos de apoio dos nossos sponsors. Eu sempre mostro isso. Nós sempre vamos de mãos dadas com os nossos sponsors. É muito importante ter uma visão comum, porque nós agimos como comunidade. Então, para mim, essas são as três razões principais pelas quais a comunidade é tão essencial. Agora, para concluir, esta é a razão pela qual tenho tanta paixão por este negócio, é que eu quero um capitalismo consciente, que é um capitalismo que se use para a direção certa, para fazer mudanças apropriadas no mundo. E é centrado este tipo de capitalismo nas conexões humanas. Portanto, é importante termos valores, missões e oportunidades partilhadas e é importante também criar esse sentido de pertença neste mundo, ser parte de uma comunidade internacional, sentir que temos muitas pessoas interessadas a se juntarem e fazer uma mudança, que é algo fundamental e que importa muito. Um sábio uma vez disse que team significa together everyone achieves more, que significa todos juntos atingimos mais, pois eu acredito nisso também. Muito obrigado por deixar-me ser parte dessa comunidade global. Muito obrigado e vamos continuar esse trabalho juntos. É a única forma de atingirmos o sucesso. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado pela tua contribuição. Todos, com certeza, verão o Thomas de novo nos próximos Triple C, junto com a Melinda, que será 13 de abril. Thomas será um dos oradores, a Melinda também, Lumina também, Ricardo. Então, isso vai ser em abril. Vamos continuar. Jean-Luc. Jean-Luc. Tu és o sponsor de Thomas. Pois podes falar? Sim. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todas as pessoas aqui presentes. É muito bom ver-nos todos. Pois é. Tu não precisas falar-nos de ti, todos nos conhecemos já muito bem. Mas, Jean-Luc, nós nos conhecemos em 2007 em Béziers, na França, numa estação de trens. E tu me disseste que tu trabalhavas como treinador de tênis. E quando eu ouvi isso, percebi imediatamente que compreendias o conceito de duplicação, que eu estivesse a fazer a vida inteira, não é? Back-end, 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 muitas vezes, novo e novo, repetir, repetir, duplicação. Então, duplicação. Eu pensei, este homem nos vai ajudar e realmente tivesse sucesso, mas Jean-Luc, por que a duplicação é tão importante e como tu consegues fazer duplicação com a tua equipa? Porque tens a Lumina, Thomas, a Isam, a Rising Star que falou conosco no começo. Então, fala um pouco de duplicação. Sim, pois todos sabem que a duplicação é muito importante no network marketing, mas, primeiro, eu diria que a duplicação é uma família. É muito importante não trabalhar como parceiros, mas trabalhar como família. E nós vimos isso quando nós encontramos
Quando nós vimos em Pattaya, por exemplo, quando estivemos todos juntos, os líderes, passamos um tempo ótimo. E depois disso, todos estamos tão animados porque, sobretudo em Corsair, sentimos que existe isso, que é uma família. Não há uma família francesa, uma italiana, não. Todos somos membros da mesma família. Eu nunca tinha visto isto noutras empresas de network marketing no passado. Então, isso é uma coisa realmente muito importante. Segundo, a duplicação significa também simplicidade. Simplicidade significa apoiar e também significa reputação. Então, essas três palavras são importantes para mim. Nós precisamos encontrar líderes. Então, duplicação significa encontrar líderes. Eu fiz um treinamento muito breve. Não vou partilhar isso agora, mas era sobre como identificar os líderes na nossa rede. E realmente eu acho que foi um bom treinamento. Se as pessoas estiverem interessadas, eu posso partilhar informações no grupo global. Mas para dizer que isso é o mais importante, se nós temos líderes na nossa rede, depois temos duplicação. E a duplicação é tão importante na minha vida, mas neste momento específico, nós às vezes precisamos de ter uma pausa. E quando precisamos ter pausas, é importante a duplicação, porque quando há outros líderes, quando houver outros líderes na rede, já ouviram as palavras de Thomas, Lumina, mas também há outras pessoas, pois é possível descansar um pouco, mesmo graças a isso. Isso também é importante. Um principal erro que as pessoas fazem é trabalhar para os outros. Não façam isso, por favor. É humano. Quando nós trabalhamos, nós queremos trabalhar para os outros. Nós falamos do primeiro parceiro, segundo parceiro, e dizemos: Ah, não se preocupe, eu faço isso para ti, não te preocupes, eu faço isso, eu posso ativar a tua posição. Por favor, não façam isso. Nós queremos fazer algo de forma diferente. Eu fiz isso quando eu comecei 30 anos atrás, mas muito, muito rapidamente eu parei com isso, porque realmente estava a trabalhar com um louco e não pus na prática a duplicação. É muito melhor criar uma equipa forte, mesmo se demore muito tempo. Isso não é importante. É muito melhor, é muito mais importante não ter dinheiro no começo, porque significa que estamos a criar uma equipa muito forte. Portanto, não se espantem com isso. É muito importante identificar os líderes, encontrar os líderes, passar tempo com ele é um trabalho específico. O trabalho com os líderes é um trabalho específico e precisam fazê-lo. Nós temos um processo de onboarding muito interessante na minha equipa, damos uma visão muito clara. Para ter duplicação, é preciso ter uma visão certa. E o que nós fizemos foi simplificar o projeto. E tudo isso é tão simples. Network marketing significa pessoas. Agora, sabemos que isso mudou, temos internet, temos muitas ferramentas, muitas vezes podemos afiliar as pessoas automaticamente, mas desse jeito não teremos a duplicação. Network marketing funciona do mesmo jeito que há uns 50 anos atrás. O processo é o mesmo. Lembram o que eu disse? Nós criamos uma família. E não se pode criar uma família sem conhecer as pessoas da rede. É importante encontrar as pessoas, encontrar os líderes, para que todos estejamos conectados. E este processo deve ser muito, muito simples. A roda de sucesso, eu mesmo a fiz há uns 20 anos atrás. E para mim isso funciona, ainda funciona. Não é preciso reemplaçá-la com outras estratégias. Pois mencionou muitas coisas interessantes, Jean-Luc. Vamos entrar em detalhe. Então, disseste que tu és parte dos grupos de líderes que trabalham juntos, mas também tu, Andrea e outros líderes
globais the estão co-founders, sempre em the contato com os advisory, cofundadores, group, yeah? com o This is also conselho. usually network marketing, that the field, the network, has a bridge E isso é to importante, porque a corporate, rede yeah? conseguiu criar How, estas how important ligações. is that? It makes a huge difference. Isso é importante, não é? It's so important. Sim, And claro. É I'm tão so happy with importante. Corsair. E Believe me, it's the only agradeço company que a Corsair who acreditou em have mim. a very, Foi a única empresa near contact with onde eu consegui ter realmente um contato próximo com os gerentes, porque há muita comunicação entre a equipa corporativa e os líderes. E isso é importante, sabem? Quando nós trabalhamos para uma empresa, muitas vezes, se nós não temos contatos com os diretores, temos dúvidas. Quando, por exemplo, há up and downs, quando estamos nos downs, dizemos, pois, mas será que a empresa funciona bem? Será que a empresa tem dinheiro? Temos muitas dúvidas, não é? Mas aqui não. Nós somos muito próximos dos diretores, nós sabemos o que acontece na empresa. Então, muito obrigado ao órgão consultivo, porque nos deu sempre as informações e sabemos exatamente o que está a acontecer. Nós podemos falar com os diretores facilmente, há um grado de transparência e completa confiança. Isso é fundamental. E também podemos também dar o feedback, a retroalimentação sobre o que acontece. Então, é muito importante que nós falamos com os outros, falamos com a Andrea, falamos com a René. E depois, quando nós concordamos sobre uma questão, falamos com a empresa, porque dizemos, bom, o feedback da rede é isso, portanto é preciso mudar isso e outro, acho que é possível. Pois esse tipo de diálogo é tão importante. Pois muito obrigado por tudo aquilo que fizeram e tudo que estão a continuar a fazer. Muito obrigado pelas tuas palavras, Jean-Luc. Vamos continuar. E agora passamos para o Dr. Andrea Cerio, o número 1. Ali está, Dr. Andrea, bem-vindo. Olá, Elliot. Boa tarde, bom dia a todos. Muito obrigado a todos. Peço desculpa, eu fiz um treinamento ontem, todo o dia, e perdi a voz, mas eu vou tentar fazer tudo melhor. Acho que me conseguem ouvir. Sim, não te preocupes, nós conseguimos ouvir bem. Perfeito. Então, queres falar ou queres que eu faça uma pergunta? Eu acho que todos já me conhecem, não é? Eu sou Andrea Celio. Tenho 53 anos, eu sou da Itália, eu moro em Pesaro. Eu sou muito feliz. Não está muito animado não, né? Então, se alguém ainda não conhecia o Andrea, pois ele é o nosso rapaz número 1. Mas deixa que eu pergunte uma coisa ao Andrea. Quanto demorou? Quanto trabalho foi necessário para te tornar o número 1? Preciso de trabalho árduo, disciplina, visão, desenvolvimento dos nossos líderes. Então, como o Jean-Luc, tu também tens bons líderes. Encontramos alguns aqui, o Pasquale, a Omar, a Melinda, o Ricardo. Então, muitos bons líderes. Mas quais são as qualidades que tu procuras num potencial líder? Pois isso é algo que aprendi logo no começo, quando comecei network marketing mais de 32 anos atrás. Me disseram algo que realmente ainda hoje é parte da minha filosofia. No dedicar o tempo às pessoas, não só como líder. Então, é importante entender quando uma pessoa é pessoa justa, em geral. Então, líder, muitas pessoas pensam, para ser um líder,
deve ter muitas informações, sei lá, mas para mim não. São duas as coisas precisas, muito importantes. Primeiro, a vontade de se tornar entusiástico e motivado. Ou seja, a primeira coisa, quando eu vejo alguém, quando falo com uma pessoa, é ver que essa pessoa se anima. Eu preciso ver que quando eu falo, essa pessoa se motiva. Quando falamos de algo, de um projeto, da empresa, pois é muito complicado encontrar líderes se eles não têm energia. É muito importante que tenham esta habilidade de se motivarem. Então, quando falamos de Corsair, dos nossos projetos, do que nós fazemos, Pyrolytes, do plástico, etc., pois eu preciso ver que as pessoas se entusiasmam. E quando se entusiasmam sobre o que nós fazemos, pois eu entendo que essa pessoa poderia ser um líder. Esse é o primeiro ponto para mim. Depois disso, digo, bom, agora eu posso dedicar o meu tempo, porque essa pessoa está me acompanhar, está ouvindo o que eu digo, ele também está animado, está interessado. Então, pode, por sua vez, dar esta motivação, esse entusiasmo para outras pessoas, transmitir isso para outras pessoas. A venda não é venda de coisas, é venda de emoções. Se eu consigo vender emoções, é bom, mas se não consigo, não é útil. Quando as pessoas se motivam, acompanham. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a vontade de aprender. Esse é o segundo ponto. Quando eu encontro alguém que é arrogante, que não é humilde, que não quer aprender porque pensa que sabe tudo, pois isso não é útil. Isso é que eu aprendi no network marketing. Não importa o que se fez na vida. Pode ser que haja uma pessoa multimilionária no próprio, em outro setor, mas network marketing é outra coisa. Então, se uma pessoa quer começar a trabalhar no network marketing, é preciso que comece a aprender as regras de network marketing. Por isso que para mim a segunda coisa mais importante é que eu preciso ver que essa pessoa seja uma pessoa que queira aprender, que queira melhorar, que queira entender, que queira saber, que frequente os treinamentos. Então, esse é o segundo ponto. A vontade de se animar, de se motivar. E o segundo ponto é a vontade de aprender. É isso. Muito simples. Pois é. Falamos de visão antes. Jean-Luc falou disso, eu mencionei isso, mencionei a visão, e tu és muito, muito bom em partilhar a visão de Corsair. Portanto, deixa que te pergunte, onde tu nos vês no final de 2028? O que achas? Qual é a tua visão? Então, 2028, para mim, Elliot, 2026, 2027, 2028. Pois eu penso que alguns dos top leaders serão aposentados já no final de 2028, porque, bom, realmente nós começamos com nada, trabalhamos durante anos com nada e acho que agora, Elliot, temos tudo no lugar certo. Lógico, ainda faltam coisas, mas a empresa está a melhorar de forma continuada. E o que é importante para mim quando olho para a nossa empresa, é ver que essa empresa, ao longo de 5 anos, foi reconhecida no mercado, conseguiu vender bons produtos. É a única network marketing do mundo que faz isso. Se eu penso na nossa empresa daqui para 3 anos, eu vejo os nossos projetos expandidos para a Lua até. Então, isso não é para nós, não é para mim. Eu tenho um dogma. Eu sei 100% que essa empresa vai ter sucesso. Então, eu acho que nenhuma pessoa me vai poder, digamos, incomodar nesta visão. Mas, caso haja ainda alguém que não sabe, que tem certeza, pois eu penso que você deveria fazer 2 perguntas. Primeiro, entendes ou não que
a contaminação de plástico é o segundo problema maior do mundo? Está claro isso? Que está claro. Se está claro que estamos a lidar com o segundo problema maior do mundo, pois estamos contentes. Segunda pergunta que cada um de nós deveria fazer. Estás consciente? Estás a perceber que todas as legislações, todos os países, todos os governos estão impulsionando as empresas que trabalham com plástico a lidar com o problema do plástico? Então, eu acho que isso é bastante claro. Há publicidade no mundo inteiro sobre isso. As novas legislações simplesmente estão a favor do nosso tipo de trabalho. E também o crédito de plástico, pois há um problema enorme, que é a poluição de plástico. O governo quer que todos façam algo para a poluição de plástico e também há as ferramentas, mas as únicas ferramentas que temos hoje para lutar contra isso são os créditos de plástico. Então, é um mercado enorme, todas as legislações concordam com o fato que se tem que fazer algo com o plástico, com a contaminação de plástico. Então, o que nós podemos esperar para o futuro? Que nós estaremos na Lua. Muito obrigado. Então, antes de deixar todos vocês, eu vou dar-lhes uma oportunidade. Eu sou muito bom com vocês. I'm going to ask you some questions. We hear you say, you Vou work fazer uma hard from Monday to pergunta. Friday. We know that you work hard. Yeah? Sabemos We muito see bem all que the tu trabalhas trainings that duro you de do, the segunda different para languages, sexta. that you Tu do. You work really hard Monday to seguiste Friday. todos Yes or os no? treinamentos em todas as línguas. É isso? Absolutely. É verdade ou não? Absolutely, that's Claro a que yes. é. You, Andrea Cherio, Então, you tu, also say Andrea you do Cerio, not work on the weekends. Yeah, is it true that you say you do not work at tu the disseste que weekends? não trabalhas nos finais de semana. É verdade ou não? You say- I You say- Sim, é verdade, eu disse isso. 2 hours ago I did 600 kilometers today. I came back from the south of Italy. So that's Sunday. a Eu yes. fiz 600 quilômetros hoje. You don't work on Saturday and Mas tu Sunday. disseste que não trabalhas sábados e domingos, não é? Absolutely. So you agree that was a yes. Thank Yeah. you. Yes. And now I'll let you speak a little bit agora, longer, but not too long. Por Yeah. favor, So fale there's a um contradiction there. pouquinho. You work- Porque you há uma work on Monday to contradição Friday, no but que you don't work at the disseste. weekends, but the Corsair days, which you do Porque in so os many Corsair different Days countries, they're always on são Saturday. muitas So, vezes you nos can take a sábados. day on a Saturday. Explain the contradiction. This is your Então chance explica in um front pouco a of the whole contradição. world. Tens essa oportunidade. Tu disseste que não trabalhas nos fins de semana e estás a fazer os treinamentos nos sábados. É verdade, mas deixa só que eu explique isso. Eu comecei em 2019 nesse negócio, depois 2020 com o Corsair. E as pessoas que me conhecem sabem muito bem que que nos primeiros 5 anos eu trabalhei 24 horas por dia, 7 dias por semana. Viajava o mundo inteiro. Eu estava 100% concentrado no trabalho, porque na network marketing, esta é uma regra que eu aprendi no começo, que é que nos primeiros anos se tem que trabalhar sempre, todos os dias, todas as horas, todos os dias. Mas, por favor, responda à pergunta. Pois é, eu fiz um excelente trabalho nos primeiros 5 anos. Eu criei um enorme grupo de líderes incríveis, 5 estrelas, 6 estrelas, 4 estrelas. E agora posso ir esquiar uma semana, mas o meu time continua trabalhando sozinho. The answer I was looking for A resposta que eu estava procurando era: is it like work when you do a Corsair day? Do you consider that to be work? tu consideras trabalho um Corsair Day? When you do Corsair day, Tu sentes que estás a trabalhar? Não, não é trabalho. Não sentes que é trabalho, não é? Não, claro. Cada vez eu digo para as pessoas: olhem só,
o felizes que estamos nesse negócio. Nesse momento eu estou aqui, frente de vocês, a trabalhar com 100 pessoas, 80 pessoas, e para vocês eu estou a trabalhar, mas realmente não. Eu estou a passar um tempo bom. Estou a entretener-me. Eu adoro fazer isso, então para mim isso já não é um trabalho. This is what I wanted to hear. Isso é o que eu queria ouvir. Thank you. Thank Muito you. obrigada, muito obrigada. Tu és uma má pessoa, Elliot. Oh, thank you. Yeah. I love you, I Elliot. Thank you. love Adoro-te. I love you too. Também I'm very adoro-te, grateful to Andrea. you. And thank you for this, Gosto muito de opportunity trabalhar to stay here contigo. today. E muito obrigado pela oportunidade de me convidar hoje. Muito obrigado a Of course, todos. Andrea, you're our guy. You're number one. And it's so important that we're able to say we love what we do. And when Pois, you é love tão your importante work, dizer que it nós doesn't always appear adoramos o to que nós fazemos, porque quando let's nós move on. adoramos o We're que gonna fazemos, move on parece que não é to the trabalho. Vamos man passar agora, who passamos has agora a palavra created para o Corsair, so homem that what we do que does criou not feel Corsair. like work, but we can love it so much. It's a joy, it's a pleasure to do it. We are moving É on to our prazer intrepid CEO, Jussi Salaranti. dar a Say palavra hi. agora para Jassy, o nosso Thank you very CEO. much, Elliot. Muito Thank you obrigado, very much, Elliot. everybody, Muito for obrigado a joining the call. I've todos been listening por from the very beginning. estarem It's been a aqui. great call. Eu vi And I tudo desde o truly want to começo, say foi also uma thank you chamada incrível for e all muito the great obrigado speakers, for também a Haitham, todos for os Omar, oradores, Pasquale, Haitham, Omar, Thomas, Pasquale, Jean-Luc, Thomas, Andrea, Jean-Luc and e obviously thank you very Andrea much to e, you, Elliot, for claro, making this call muito happen obrigado a possible Elliot today. para So fazer I com que think essa chamada fosse each and every possível. one of us, Eu penso que I could todos see we have nós, about 530 people here tonight. todas as pessoas conectadas Definitely hoje, be able to get a lot out of this call. And poderão it's truly, tirar as always, partido my honor desta and pleasure to be here chamada with de each and hoje every e one é of you. um So thank you very prazer much for putting this poder call together. haver Now, I ter will only be participado sharing nessa with you chamada. today Agora, few important updates. I'd só like algumas to atualizações que quero highlight partilhar that we com have vocês. a global call coming again on the Temos 30th uma of this chamada month, global no during dia which 30 we deste will have mês, ao a longo lot da more qual updates and daremos announcements muitas coming on as well. atualizações e So please mark anúncios. that in your calendars. It will Portanto, be a Monday escrevam until isso no 8 calendário. p.m. É uma CET. segunda-feira, So 8 às p.m. 8 da CET, noite, Monday, horário the 30th SET. of this month. Então, segunda-feira, Now, 30 de março. a question that I Agora, have been uma asked pergunta over the last few days several times has been about the que eu me situation in the fiz Middle muitas East vezes ao longo and how dos is últimos this dias what I believe we can already now call oil crisis é is que impacting Corsair. esta crise de Now, petróleo ladies and está gentlemen, a impactar o again, mundo e queremos saber with como another está a impactar Corsair. major global crisis, we have proven that our business is actually benefiting even during Nós these crisis temos a situations. prova que o nosso negócio can look back beneficia the last também 6 desta years crise. And we can see Se nós how olharmos para o our passado, business podemos model ver was que o nosso proven modelo de to negócio be foi stronger than any of the global crises, including the COVID situation, definido como um including the tipo de situations negócio in pronto Ukraine, para and now again enfrentar stronger situações difíceis. and Naquele benefiting momento era a guerra from da the Ucrânia, situation in the Middle East. conseguimos I don't beneficiar-nos necessarily want to say that it's always a good disso, thing that when mas something bad happens, agora também algo novo it está a benefits acontecer. us, A coisa but it importante does é prove que that our business model o is nosso so modelo de powerful negócio and so strong seja and tão resilient potente, tão forte, that tão none of these resiliente, international que events nenhuma dessas which crises can internacionais, impact in desses very, eventos very internacionais, negative ways terá a um lot of impacto different industries, negativo they no actually nosso benefit negócio. our Essa coisa é business. importante. Todo o I contrário, just looked nós earlier queremos today, we tirar can now see benefício that the disso. oil is trading Sabemos again muito bem over que $100 per barrel. agora Well, guess o what, ladies and gentlemen, we are in the óleo é 100s. mais de $100 por So, barril. interesting times. Obviously, we hope that the É um situation doesn't período escalate any particular, não é? further Sabemos muito in bem any que a manner. situação Of course, nobody is trying eh, war, but obviously, with any provavelmente kind of mudará, disruption mas in não queremos international uma oil nova flows, guerra.
these can actually benefit our business. E queremos que as if várias anybody asks you disrupções no what's setor do happening with petróleo Corsair, how is beneficiem this a gonna nossa impact? rede. Então, não Well, queremos it's the que, exact same que tenha situation that we consequências see negativas. Então, the financial crisis with all these different international apesar da crise situations. internacional Our business financeira actually e de benefits diferentes situações in these kind of financeiras, situations. é importante que o nosso Now, negócio não seja afetado negativamente. E quick acho que updates não from vai Finland. ser. I'm Algumas extremely happy to atualizações tell you rápidas that de Finlândia. our É um test prazer runs dizer que at the Finnish Corsair facility has now been coming to its end. Here you can terminamos see a some estrutura of the Corsair. plastic Aqui raw material podemos that we've ver been using over the alguns last couple of materiais plásticos weeks que and months usamos when we've been doing our durante final os test últimos runs there at meses, the quando facility. fizemos os testes da And estrutura, da these planta. bales of plastic Como which podem ver aqui, have há been delivered to us pacotes to our de facility plástico have now been converted into que a foram high quality, very good transformados quality em pyrolysis oil, which is óleo now de alta meeting all qualidade of the requirements and quality requirements of the petrochemical industry. que Therefore, respeita we todos are os now requerimentos da beginning indústria to move petroquímica. from the E agora installation and testing phase of these passaremos reactors that para a have now been instalação, a installed fase de teste, into an actual full-time production phase. So very, very interesting things e happening in passaremos Finland, para and I'm dessa fase de looking teste forward to para be uma sharing fase with you de more produção updates on real. our Espero social poder media channels, partilhar but also mais in the atualizações upcoming nos, quarters. nos canais Now, I have to sociais highlight nas that, próximas again, semanas. Também quero to get to evidenciar where we are and to que get to para these chegar results onde is not chegamos always com without esses resultados, challenges or without pois isso hard não work. significa que não A tivemos great example desafios, of não that tivemos one que is that trabalhar duro. E in um our exemplo facility, é exatamente many of you have been there. isso. Muitos de vocês estiveram nas Finland is nossas very much sedes. in the Arctic. Finlândia As you está no Ártico, probably por are aware, exemplo, we como are bem the sabem. home of the Santa Claus and the Lapland Estamos, and the Arctic Circle. somos So a pátria obviously do we Pai get through Noel very strong and very cold winters. e Now, nós gostamos dos here's nossos an invernos example of muito, what muito our frios. E aqui há um production team, exemplo led by Mr. Timo Liimatainen, is dealing with on a do daily que basis. está agora So a lidar a inside nossa the factory, equipe de it is produção actually dentro da so cold at the fábrica. moment É that tão when we frio test agora que our quando nós water testamos sprinkler systems, when we o let the nosso water out sistema from the de hoses, água, we at the same time are forming these ice sculptures. So pois we've learned a new criamos essas skill. estátuas, essas Timo can esculturas de now be said gelo. to be a professional ice sculptor. He's doing these beautiful artworks. É como se fosse uma obra But de this is arte. this is what we are dealing with. Realmente é o So que nós estamos agora a whenever we encarar. talk to new partners Quando nós from falamos com around the novos world about parceiros building our factories, I do mundo always like to inteiro, highlight for them that we are very familiar sempre and quero very dizer que comfortable of dealing with both tropical weathers here in nós Finland, conseguimos as well as trabalhar Arctic bem em weathers climas up in Finland. tropicais, So mas being também able em to deal climas in both of árticos, como those na two Finlândia. scenarios É muito gives importante us que the nós temos confidence to experiência deal nesses with dois anything cenários, else porque that isso we nos need. faz sentir The rest conscientes, of the world sabemos is kind of exatamente o in que somewhere in acontece. between that. O resto do Now, mundo é algo que fica no moving to meio. Thailand, Depois, I'm also very Tailândia, happy to tell you that the installation of é um the prazer cooling dizer que a facilities at instalação the Bangkok 1 facility has now been completed, da and we will estrutura de begin Bangkok, test das três runs estruturas de with Bangkok these terminou e three new estamos a machines. fazer They os still haven't testes been com painted. essas novas That's a little bit, a máquinas little beat up, but they will be painted. They will get a nice que serão pintadas layer of daqui a paint this pouco. week. And basically then towards the end of this coming E week, we will now ao final begin da the próxima testing. semana, But the installation has been começaremos os completed, testes, mas a and instalação we're foi very excited now completada e to start é running um these prazer units para and nós obviously, agora again, increase our flow and our volume of poder production usar esta here nova in Thailand. estrutura e aumentar o Talking volume da about nossa production, produção. talking about flow of Falando de product, I'm produção, extremely falando happy de to fluxo share de with you guys produtos, today é um prazer partilhar com information vocês about hoje the new informação sobre that we have novas formed parcerias. already some time ago, but we haven't made the announcement yet public. I am today Estou aqui agora para fazer esse anúncio público publicly about this partnership for the e first quero dar time. agora informações públicas sobre essa parceria por primeira vez.
Vai ser um anúncio parcial porque estamos ainda à espera da autorização de publicar e divulgar o nome da empresa. Mas o que eu posso dizer para vocês hoje é que criamos uma parceria para o fornecimento de óleo produzidos por resíduos plásticos para uma enorme empresa petroquímica. Só para que tenham uma referência, essa empresa é maior do que a Shell. Então, com um pouco de pesquisa, podem encontrar o nome dessa empresa. Não há muitas tão grandes. Realmente, o contrato já foi assinado e as primeiras entregas de óleo estão agora a começar. Começarão em julho deste ano. E tenho a certeza que faremos um anúncio semelhante àquele que fizemos com a Shell no passado. Queria dar essa informação para vocês, já que estamos a começar esse fornecimento de óleo no verão, no próximo verão, em julho, e é realmente um passo à frente incrível que fizemos. É um acordo com milhões e milhões de dólares que vai durar muitos anos e é um acordo muito importante pela Corsair. Como já dissemos, vamos ter uma chamada global no dia 30 de março de 2026. Faremos umas 3 Global Calls no ano. Este ano tivemos 2 e vamos agora fazer a terceira, porque 15 dias atrás lançamos o nosso back-office, que agora está a funcionar muito bem. Ainda estamos a melhorar tudo isso, melhorar o sistema de pagamento, melhorar a compensação e muitas outras coisas que acontecem no nosso negócio. Portanto, por favor, participem da chamada global no dia 30 de março. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Elliot, muito obrigado por ter organizado este chamado e muito obrigado a todos os oradores de hoje. Até a próxima. Muito obrigado, Jade. É muito bom estarmos todas aqui. E é bom saber que vamos ter um chamado global no dia 30 de março. Então, trabalhamos duro, essa é uma empresa incrível e vamos melhorar ainda mais as coisas. De novo, obrigado a todos e até a próxima.